Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer à Associação Amor Prodal pelo convite, cumprimentar a todos e dizer que considero este evento, como outros que estão sendo realizados no momento, muito oportunos, porque parece que está havendo um ressurgimento da ideia de que as escolas especiais são ambientes ideais para a educação de algumas crianças com deficiência. Isso é muito grave, porque são anos de luta em que a nossa bandeira sempre foi essa, jamais diferenciar pela deficiência, porque, como sabemos, pela Convenção da Guatemala, anexada à nossa Constituição, toda forma de diferenciação pela deficiência é discriminação. Esse é um ponto muito importante que eu acho que merece que a gente lute por ele. Outra questão de fundo, também considero extremamente importante para que possamos, de fato, lutar para que a inclusão ela não retroceda em nosso país, é que não existem alguns alunos diferentes. Somos todos diferentes, porque somos seres únicos, que não se repetem. A diferença nos constitui e a diferença se multiplica e, portanto, escapamos a toda forma de classificação por um atributo qualquer, entre eles a deficiência. E, por isso mesmo, a inclusão existe, para mostrar a importância dessa diferença. Pela própria Constituição, nós sabemos que não só todos têm direito a serem educados num ambiente comum a toda uma geração, como também nós temos o direito de nos desenvolver plenamente, mas segundo a nossa capacidade. E se isso não estiver muito claro, nós consideramos modelos de pessoas como aqueles que conseguem, de fato, um bom desempenho e que têm condições de ser promovidos. Qualquer diferenciação do tipo currículo adaptado, atividade com objetivos limitados, avaliações restritivas, constitui diferenciação para excluir, diferenciação pela deficiência. Isto precisa ficar muito claro para que vocês possam rebater os argumentos daqueles que acreditam que essas diferenciações auxiliam as crianças na escola. Algumas precisam de recursos, porque a escola e o meio que as circunda, eles oferecem barreiras para que elas se desenvolvam plenamente. Mas esses recursos de tecnologia assistiva, seja de alta ou baixa tecnologia, esses recursos, eles não existem para excluir, mas para diminuir essas barreiras. Mas em relação aos conteúdos escolares, ao conhecimento acadêmico, não há nenhuma diferenciação. Todos aprendem, se desenvolvem segundo a sua capacidade. Alguns precisam de alguns recursos para que essa capacidade
possa, de fato, ser desenvolvida, mas sem modelos, sem formas de comparação, sem diferença entre um e outro. Somos todos diferentes. Então, conclamo a todos a lutarem por essa ideia, que não é só uma ideia que beneficia as crianças com deficiência, mas todas as crianças que são excluídas por fugirem ou por estarem fora desse modelo. E, mais do que isso, é preciso ter muito claro que uma escola de qualidade é uma escola para todos e de todos, e nunca para alguns. Então, vamos continuar lutando em favor da inclusão. Vamos continuar fazendo desse movimento um movimento vitorioso. Vamos responder àqueles que querem diferenciar pela deficiência, seja na execução de uma tarefa escolar, seja num ambiente comum, seja encaminhando crianças para escolas especiais. Vamos lutar contra esses que estão lutando para que se volte atrás, para que cada vez mais a inclusão seja entendida como alguma coisa que não é para todos, de todos, e que a escola, para alguns, sempre será necessária. Vamos, como educadores responsáveis, pais responsáveis, cada vez mais nos unir e nos preparar para que a capacidade de cada um dos nossos alunos, as capacidades, possam se desenvolver. E vamos ainda mais aumentar o número de alunos que estão desde o ensino básico até a universidade, com ou sem deficiência, tendo a oportunidade de crescer, de se tornarem cada vez mais cônscios daquilo que conseguem fazer e ser, porque não são discriminados por qualquer atributo, porque qualquer atributo não nos define inteiramente. Aproveitem muito desse encontro. Estudem com as pessoas que estarão aí com vocês, tudo o que for preciso para rebater toda essa visão conservadora da educação especial, substitutiva do ensino comum para algumas crianças. Entendam o que é o atendimento educacional especializado como um novo serviço da educação especial que não repete, que não é igual a uma sala de recurso anteriormente existente, não é igual a um professor de educação especial que ensina o mesmo conteúdo para todas as crianças, mas que estuda caso por caso para verificar qual é o recurso que esse aluno necessita para que, da forma mais autônoma e independente possível, ele possa participar de uma aula que é igual para todos e possa demonstrar, segundo a sua capacidade, o que ele é capaz de fazer a partir dos seus interesses, da sua curiosidade, e não a partir do que é definido como o conhecimento médio, aquele que ele precisa ter para ser considerado um aluno que é comum e, portanto, um aluno próprio da educação em escolas de alguns, em escolas comuns, em ambientes
restritivos, como nós temos visto acontecer em muitas escolas brasileiras. Vamos fazer com que todas as escolas brasileiras jamais restringam o seu ensino a alguns. Vamos fazer com que as nossas escolas sejam, de fato, ambientes escolares de qualidade. Os pais já conseguiram muito nesse sentido e cada vez mais devem lutar e devem exigir das autoridades de ensino, dos professores, da sociedade, que entendam que não existem alguns alunos diferentes, todos são diferentes, todos têm o direito de estudar com seus pares, todos têm o direito de ter os seus desejos, interesses e capacidades, e que, para se progredir, é preciso que o acesso seja irrestrito a todos, em ambientes que sejam de todos e não ambientes especiais e à parte para alguns. Contamos muito com vocês, como sempre contamos, e desejamos que aproveitem bastante desse evento e que continuem cerrando fileiras em favor de uma inclusão que, por sua natureza, é irrestrita, total, para todas as crianças. Tchau, aproveitem bem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.